Você sabia que os navios aliados na Segunda Guerra Mundial tinham escudos de energia capazes de protegê-los das minas marítimas? Parece um pouco exagerado, mas na verdade era um mecanismo bastante simples que, sem contato, podia fazer o navio desaparecer. Para minas marítimas e dispositivos similares, sem destruí-las ou detectá-las. No vídeo passado, falamos sobre como os alemães conseguiam destruir minas com um avião muito peculiar. Hoje vamos ver um conceito bastante parecido, mas muito mais avançado e de grande porte, que conseguia proteger totalmente os navios das incômodas minas submarinas. E esse não era outro senão o desmagnetizador, que era um sistema que, com simples eletricidade, tornava os navios invisíveis a qualquer artefato magnético. Hoje falaremos das primeiras tecnologias stealth em navios, meio século antes do conceito existir. Então, é melhor você se acomodar e seja bem-vindo ao Guns Club. No vídeo passado, vimos também como as minas britânicas eram um problema para os U-Boot. O mesmo acontecia com os navios aliados, e as minas alemãs estavam por toda parte, ainda mais presentes em zonas vitais de desembarque. A mais perigosa de todas era a da série Luftminen ou Luftminen, que eram lançadas por via aérea e muito variadas. Elas tinham explosivos entre 500 e 1000 quilos e eram capazes, claro, de destruir qualquer casco. Um raio de ação de 10 metros ao redor, durante 1939 e 40, causou baixas gigantescas à Marinha Real Britânica. Isso está expresso neste documento americano de 1953. Em setembro de 1939, os alemães começaram a espalhar minas magnéticas nas rotas marítimas ao largo da costa leste da Inglaterra. Em 3 meses, 44 navios estavam no fundo do canal, vítimas de uma arma para a qual o efeito das minas foi imediato e era necessário criar uma contramedida para proteger os navios. Assim como aconteceu com os alemães e o desenvolvimento do Ju-52MS, a guerra anti-minas para os britânicos começou ao capturarem uma mina inimiga intacta, acontecimento que também podemos ver descrito no documento mencionado anteriormente. Durante a noite de 22 de novembro de 1939, foram observadas minas caindo de paraquedas no estuário do Tâmisa, em frente a Shoebury Nest. Felizmente, uma delas foi avistada em um ponto descoberto durante a maré baixa. Com boa gestão, ousadia e sorte, a mina magnética foi trazida para a Terra em 23 de novembro, depois assegurada e estudada detalhadamente. A mina capturada, na verdade, não era grande coisa, era tão avançada quanto as minas britânicas. No entanto, era impossível que a Alemanha, em 5 anos, tivesse alcançado o mesmo nível tecnológico que os ingleses alcançaram em 25, o que indicava que, em 1923, assim que terminou a ocupação, a Alemanha continuou desenvolvendo minas, quebrando o Tratado de Versalhes assim que pôde, ao pesquisar sobre a mina. Em questão de dias, os cientistas britânicos encontraram uma forma de tornar os navios invisíveis às minas alemãs. Como vimos no vídeo passado, as minas magnéticas geralmente só detectavam a perturbação do campo magnético criada pelo navio em relação ao campo magnético da Terra, que por indução gerava uma pequena corrente elétrica que ativava o espoleta da mina. O plano dos cientistas era revestir todo o casco do navio com uma fiação em forma de bobina. Quando se fazia passar uma corrente elétrica forte, o navio gerava um campo magnético como um eletroimã, criando 2 possíveis defesas, de acordo com as necessidades do navio. Primeiro, o navio podia gerar um enorme campo magnético maior do que o normal, fazendo com que as minas explodissem muito antes de sequer se aproximarem do navio. A segunda era ainda mais interessante. Ao fazer fluir uma quantidade específica de energia, era possível neutralizar a perturbação do campo magnético causada, fazendo com que as minas simplesmente não detectassem o navio. Com eficácia acima de 90%, esse sistema era praticamente perfeito após o desenvolvimento. No verão de 1940, 2.000 navios que levavam logística para a guerra passaram a usar o Degaussing II. 438.400 metros de cabo foram necessários para esse trabalho titânico. Mas será que valeu a pena? O Degaussing fez com que as baixas causadas por minas despencassem,
tornando relativamente seguro viajar pelo Atlântico, ignorando o subboi, é claro. A queda na efetividade das minas fez com que os alemães rapidamente adotassem medidas. Os alemães desenvolveram minas convencionais com um sistema de detecção diferente. Agora, chamadas de vermelhas, detectavam mudanças positivas no campo magnético, enquanto as novas minas azuis detectavam negativas. Ou seja, quando o sistema de desmagnetização neutralizava a perturbação magnética do navio e passava só um pouco do ponto, a mina azul conseguia detectar essa sobrecompensação. O sistema de desmagnetização precisava funcionar perfeitamente, sem excessos ou falhas. Para isso, então, era necessário medir o campo magnético de cada navio individualmente, processo que podia ser feito com um detector a bordo do navio. Ou, mais comumente, o navio podia passar por medidores a uma velocidade constante, onde os engenheiros podiam determinar o campo magnético do navio e também saber quanta energia deve passar pelos cabos. Esses últimos procedimentos reduziram bastante o uso do desmagnetização, já que precisavam ser feitos periodicamente em cada navio. Tudo isso era porque o magnetismo dos navios mudava com o uso, mas, por ser a única contramedida confiável contra as minas até aquele momento, continuou sendo usada até o final da guerra. Apesar de sua complexidade, a pouca mudança nas baixas fez com que os alemães começassem a implementar desesperadamente minas mais complexas, como as acústicas magnéticas. A Einheitsmine F foi a primeira mina desse tipo. Agora, as minas alemãs não eram guiadas apenas pelo critério magnético, mas também pelo acústico. E isso poderia ter sido um checkmate para o sistema mas na verdade foi exatamente o contrário. A desmagnetização ainda protegia parcialmente os navios, pois as novas minas alemãs eram ativadas por fatores magnéticos e acústicos, não só magnéticos. E além disso, forçou os alemães a criarem minas mais caras de fabricar, fazendo com que o número de minas lançadas fosse enormemente reduzido. A desmagnetização foi tão eficiente que todos os navios aliados tinham esses dispositivos, como vemos. Podemos ver neste gráfico da Marinha dos Estados Unidos, onde podemos ver que, em 1945, mais de 12 mil navios possuíam ou já haviam possuído sistemas de desmagnetização. Calibrar o sistema tornava-se cada vez mais caro à medida que o número de navios aliados aumentava, o que levou ao surgimento de sistemas mais avançados e eficientes. Uma tecnologia específica ainda é usada atualmente com a desmagnetização, mas é um assunto interessante demais para apenas mencionar, então vamos deixá-lo para o próximo vídeo. Você sabia que a maioria dos torpedos de todas as nações tem o mesmo calibre de 500 e 33 milímetros? Pois neste vídeo você vai descobrir o porquê. Obrigado por assistir, até logo!